Fala, gente boa, tudo bem? Alexandre Antunes aqui, esse é o Teoria da Inspiração. Olha só, tô passando aqui para... Olha só, primeiro de tudo, curte, compartilha esse canal. Tô agitado, o pessoal tá falando que ultimamente eu estou ligado no 220, não sei se é o caso, mas tô aí, ó, ligado no... Você ouve áudio aí 2.0 lá, esse sou eu falando aqui no Teoria da Inspiração. E hoje, de maneira especial, vídeo de um filme que eu assisti na cabine de imprensa, lançamento que está chegando aí, que é o filme O Rei dos Reis, um conto, uma história de Charles Dickens. Eu quero falar um pouquinho sobre esse filme que eu assisti ali na cabine de imprensa e eu estou passando aqui para falar sobre ele por dois motivos muito rápidos, videozinho do Teoria da Inspiração muito rápido para você. Primeiro motivo, olha, eu assisti o filme, confesso para vocês, esse é um filme da Paris Filmes, lançado agora pela Angel também, que tem lançado filmes cristãos, e no futuro eu vou vir falar um pouquinho sobre um, que eu tenho algumas críticas, mas esse aqui não é um vídeo de crítica, é um vídeo de incentivo, e é um vídeo também sem spoilers, tá? Esse filme que eu fui assistir se chama O Rei dos Reis, uma história de Charles Dickens, acho que eu já falei aqui, tô repetindo, e é um filme que é uma animação para crianças, e é um filme que vai ser lançado agora, em abril, no período da Páscoa, e é um filme que tem aí algumas características interessantes que eu quero comentar com vocês. Pelo menos duas coisas me chamam a atenção, tá? E eu tô aqui para recomendar esse filme, porque é um filme que eu acredito que vale a pena você levar o seu filho no cinema, vale a pena você divulgar o filme, é um filme que compensa. E aí eu vejo duas coisas importantes para falar sobre esse filme aqui muito rapidamente. Esse é um vídeo que é curto, mas é um vídeo de recomendação, porque é um vídeo sem spoilers, tá bom? O que tem duas coisas interessantes para falar sobre esse filme? Bem, primeiro é a forma como o filme é contado. Se você vai ver lá no título, tá uma história de Charles Dickens. Charles Dickens foi uma pessoa real, um romancista, e o filme começa com a história desse personagem na relação dele com o filho dele. E justamente nessa questão de contar histórias. Então, veja, eu não tenho ciência, eu até pesquisei, se essa história do filme O Rei dos Reis é de fato uma história real do Charles Dickens contando para o filho dele e depois registrando isso em algum conto, alguma coisa assim. Mas o fato é que o filme gira em torno disso, de um contador de histórias, que é o Charles Dickens, que é um personagem real, uma figura real histórica, contando para o filho a história de Jesus. E só isso, para mim, já vale muito a pena, porque o filme vai usar de um recurso que é a imaginação. Ou seja, durante todo o filme, o pai, então, de maneira muito objetiva, muito rápida, muito didática, para poder ter a atenção do filho sobre uma questão específica de que o filho está construindo uma figura de um herói no coração, e aí o pai entende que ele precisa mostrar para o filho quem é o verdadeiro rei. E então, por isso esse nome, o Rei, a história do Rei dos Reis, por Charles Dickens. E ele conta aí, ele vai passando por passagens bíblicas muito objetivas e mostrando a história de Jesus. Olha, de verdade, por essa questão da imaginação, por essa questão do pai contando a história para o filho, pela forma de contar a história, de cativando a imaginação do filho, vale muito a pena. Porque é uma animação muito bem feita, a história é muito bem feitinha, e os pontos pelos quais eles passam ali no Evangelho, e mostrando a figura de Jesus, eu achei que ficou muito legal. Uma segunda coisa para falar é que é um filme que, se você está indo lá com uma intenção bem de ser rigoroso teologicamente, eu preciso que você entenda que ele não é um filme que está ali preocupado a princípios teológicos, porque é um filme que tenta abraçar todo mundo. Então, ele vai narrar passagens ali, vai ter ali algumas pequenas alterações, e eu, por exemplo, não teve nada ali que me incomodasse. Evidentemente, por exemplo, uma coisa ali, falando aqui para um público que, por exemplo, se você me assiste e você é presbiteriano, na hora que é mostrado ali o batismo, é mostrado um batismo diferente do jeito que a igreja presbiteriana acredita, que é um batismo por aspersão, e no filme mostra um batismo por imersão. Mas é a única coisa que eu reparei assim, de maiores preocupações. Mas eu confesso que me diverti vendo o filme, vou levar as minhas filhas para assistir, já são grandinhas,
Mas, tirando esses detalhezinhos, que são bem poucos, a história, a narrativa, a imaginação, o ganho, no sentido de um filme desse, que ele, e assim, eu tenho muitas críticas, preciso dizer isso aqui para vocês, sobre filmes que contam a história de Jesus. Eu tenho muitas críticas. Mas, em especial, esse filme, a forma objetiva como ele trabalha, e por ser uma animação, olha, eu digo para vocês que vale a pena. Vale a pena levar os filhos, vale a pena assistir, vale a pena você ter ali um tempinho de regozijo, de distração, e também, por que não? Porque a forma como o filme mostra a transformação de um dos personagens ao longo da contação da história, nos faz também lembrar da importância da gente contar histórias para os nossos filhos e nos envolvermos nessa contação, porque, e aí eu gosto muito dessa perspectiva, apesar do filme imaginar para a gente, a história é a narração de alguém contando para o filho e o filho imaginando. Então, eu gosto muito de que aquilo que a gente vai estar vendo no filme é a imaginação do filho do Charles Dickens e a gente está navegando na imaginação dele. E isso, para mim, faz muita diferença, da gente, então, estimular a imaginação e, por que não, depois do filme, recontar a história para os nossos filhos. Bem, é o filme falando de Jesus, dos evangelhos, nascimento, discípulos, chamados discípulos, milagres, morte e ressurreição. O filme se atém a esses detalhes e com tudo aquilo que vai acontecendo em volta e, portanto, é muito legal. Portanto, aqui do Teoria da Inspiração, quero recomendar esse filme para pais, querem levar seus filhos, eu acredito que compensa, é uma boa forma de você ter ali um entretenimento do cinema com um filme que traz muitas lições para os nossos corações. Essa é a dica aqui do Teoria da Inspiração, eu gostei do filme, indico, e é isso. Esse é o Teoria da Inspiração, falando especificamente sobre o filme que está lançando aí, que eu assisti na cabine de imprensa, espero assistir outros para o futuro, mas esse aí, O Rei dos Reis, Charles, uma história contada por Charles Dickens. Tá bom? É isso, a gente volta e, como diria os mestres Jedi, que a força esteja com vocês, meus padawans. Até a próxima. Valeu! Fui!